Nessa aula vamos aprender os conceitos básicos sobre inferência estatística. O que significa inferir? Inferir significa fazer uma afirmação sobre algo desconhecido, ou seja, nós queremos descobrir algo a partir de algumas informações que nós temos. E a inferência estatística, ela tem como objetivo fazer afirmações sobre uma característica da população a partir do conhecimento de dados de uma parte dessa população. Ou seja, nós temos aqui uma população, essa população ela é descrita por uma distribuição de probabilidade, então geralmente nós dizemos que essa própria distribuição de probabilidade representa a população. Dessa população nós vamos retirar amostras, que é uma parte dessa população. Dessas amostras nós temos algumas hipóteses que nós queremos verificar e a partir das amostras nós podemos realizar conclusões baseadas nessas amostras. Ou seja, nós temos a população, retiramos amostras, a partir dessas amostras nós tentamos inferir informações sobre a população. Um exemplo típico, nós temos uma população, nós selecionamos um conjunto de pessoas e realizamos uma determinada pesquisa. Então, por exemplo, uma pesquisa eleitoral. A partir dessas amostras, nós tentamos descobrir como se comporta a população inteira. Então, se nós temos um candidato, por exemplo, se quisermos saber quantos votos aquele candidato terá, ou mesmo se o governo é aprovado ou não é aprovado, e aí a partir dessa amostra nós tentamos inferir qual é a fração de votos que aquele candidato deverá receber, ou mesmo qual é a aprovação geral do governo com relação a toda a população. Então, a partir dessa aula, nós vamos ver conceitos sobre inferência estatística. Esta é apenas a primeira aula, e nessa primeira aula nós vamos ver os conceitos mais fundamentais de inferência estatística, dentre eles, o teorema central do limite. Então, dizemos que a população é representada por uma distribuição de probabilidade com parâmetros θ1 a θk. O que são esses parâmetros? Esses parâmetros são os parâmetros da distribuição. Então, por exemplo, no caso da distribuição normal, quem são os parâmetros? Se a variável aleatória x segue uma distribuição normal, nós vimos que ela tem uma média e uma variância, ou desvio padrão, bem definidos. Ou seja, os parâmetros seriam a média e o desvio padrão. Então, eles são desconhecidos. Essa é uma informação importante. Ou seja, eu posso assumir que a minha variável aleatória segue uma distribuição normal, então, por exemplo, a altura dos alunos de uma certa universidade. Dado que eu assumo que a distribuição é normal, eu tento inferir quem é a média e quem é a variância. Então, a ideia é essa. Então, nós temos uma população, essa população tem uma distribuição de probabilidade associada e nós estamos interessados em inferir os parâmetros. Então, isso é chamado inferência paramétrica, e ela tem por objetivo inferir esses parâmetros a partir das amostras obtidas da população. Então, de novo, nós temos aqui a população. Notem que a população ela tem um parâmetro θ aqui. Esse parâmetro θ, vamos supor que ele representa a média, por exemplo, dessa população. Tiramos as amostras, vamos tentar determinar a média, a gente vai representar por θ chapéu. Essa média vai ser a minha média estimada e eu quero saber quanto de informação eu consigo obter na média real a partir dessa média estimada, ou seja, o quanto que esse valor estimado se aproxima do valor real. Então é isso que a gente vai aprender a partir desta aula. Definição. Uma amostra aleatória simples de tamanho n da variável aleatória x com uma dada distribuição de probabilidade. Então notem, essa distribuição de probabilidade é conhecida, pelo menos qual é o tipo da distribuição. Nesse caso, então, a gente chama de inferência paramétrica, porque a gente vai estimar os parâmetros dessa distribuição. Se fosse o caso de nós não conhecermos essa distribuição, seria uma inferência não paramétrica, mas nesse curso a gente vai aprender apenas o caso paramétrico, que é o caso mais simples. Então, essa amostra é o conjunto de variáveis aleatórias independentes, então notem essa palavra-chave, independentes, x1, x2 até xn, cada uma com a mesma distribuição de x. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um elemento dessa amostra, dois elementos até n, cada um deles retirados independentemente um do outro, e o tamanho dessa amostra é n. E notem que todos eles têm que ter a mesma distribuição de x. Ou seja,
Se x tem distribuição normal, eu espero que cada uma dessas retiradas, ou seja, cada um desses elementos também tenha distribuição normal. No caso de uma população, então, essa variável x, ela representa a nossa variável aleatória de interesse, e aí, se nós tirarmos n amostras, o que eu espero? Eu espero que a função densidade de probabilidade conjunta, ela é simplesmente o produto das marginais, das FDP marginais. Ou seja, eu vou calcular f de x1, f de x2, multiplico todo mundo, isso vai me dar a minha FDP conjunta, e vale a mesma coisa para o caso discreto, onde nós teríamos as distribuições de probabilidade conjunta, que seria o produto das marginais. Então aqui um exemplo em Python, como é que eu gero uma amostra aleatória. Então, para gerar uma amostra aleatória, o que a gente vai fazer? A gente tem que gerar de forma independente e com a mesma distribuição de x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou assumir que minha população tem distribuição normal, essa aqui é a média da minha população, esse aqui é o desvio padrão, e aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar 3 amostras de tamanho 4. Então, o que eu faço? Eu faço um for até n, onde n é o número de amostras, e aqui eu faço np.random.normal, aqui está a minha média, aqui está o meu desvio padrão, ou a variância, e aqui está o número de amostras, o número de elementos nessa amostra. E aqui está simplesmente uma saída desse código. Então veja que em Python é muito simples a gente gerar amostras aleatórias. Outra definição importante, a gente precisa definir o que é uma estatística. Então uma estatística nada mais é que uma função da amostra aleatória. Ou seja, se essa aqui são as variáveis que representam a minha amostra aleatória, então vai ser uma função. Então, por exemplo, o que seria uma estatística? A média, por quê? Porque aqui aparece o meu xi, ou a variância da amostra, então está aqui a nossa variância, a gente aprendeu a calcular lá em estatística descritiva. O menor valor, então que simplesmente eu vou tirar n elementos, n amostras, e vou pegar o menor valor. O maior valor e assim sucessivamente. Então o que é uma estatística? É uma função dos elementos da amostra. É importante definir, além da estatística, o que é um parâmetro. O que seria um parâmetro? Um parâmetro ele representa uma característica da população. Então, por exemplo, a média seria um parâmetro onde nós calculamos a esperança. A gente aprendeu que a esperança de uma certa variável aleatória, no caso discreto, é simplesmente um somatório em x, de x, p de x igual a x. E aí quem que seria o correspondente para a amostra? Para a amostra é a média amostral. Então ele é uma estatística. A gente pode calcular a mediana, que seria simplesmente o segundo quartil. A gente aprendeu lá nas aulas de estatística descritiva. Da amostra é a mesma coisa. Dá para calcular a variância, o número de elementos. Então, por exemplo, esse aqui a população seria um n maiúsculo, a amostra seria um n minúsculo. Proporção, então o número de ocorrências de uma certa característica na população, ou a proporção amostral. O quantil, os quartis, intervalo interquantil. Notem ainda, a gente pode calcular a função densidade de probabilidade. Notem que para a amostra seria o histograma. Então, no fundo, o histograma ele é uma aproximação para a nossa função densidade de probabilidade ou distribuição de probabilidade. A função de distribuição, que é a nossa função de distribuição acumulada, nós também podemos calcular, e nesse caso basta que eu simplesmente aplique diretamente no histograma. Então notem que nós temos dois conceitos fundamentais. Parâmetro corresponde às características da população, amostra são as estatísticas, ou seja, são funções das amostras. Então são variáveis aleatórias que representam, cada xi representa um elemento dessa amostra, e a partir dessas amostras nós podemos calcular várias estatísticas diferentes que têm correspondência com os parâmetros da população. Então, para reforçar, nós temos aqui a população. Dessa população eu vou tirar uma amostra. Dessa amostra eu vou calcular os estimadores, então, por exemplo, a média amostral. Vou usar esses estimadores para tentar inferir quem são os parâmetros da minha população. Então, por exemplo, aqui a população, a média seria a esperança de x. Vou tirar uma amostra, eu vou calcular aqui a média amostral, e aí eu quero usar essa média amostral para inferir a minha média populacional. Além disso, nós podemos calcular a distribuição amostral dos estimadores. E o que seria isso? Nós temos a nossa população, aí eu vou tirar várias amostras dessa população. Então, por exemplo,
várias amostras de tamanho M, que nem a gente fez na simulação de Python. A partir de cada uma dessas amostras, eu vou calcular uma estatística, então, por exemplo, a média amostral, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer simplesmente a distribuição amostral deste estimador. Ou seja, eu vou pegar esse estimador, que seria a média amostral, para cada uma dessas amostras eu vou ter um valor diferente de média amostral. Então, por exemplo, x1, aqui é x2, x barra 3. E a partir de todas essas médias amostrais que eu calculei das amostras, eu vou fazer uma distribuição, ou seja, eu vou fazer um histograma, e a partir desse histograma nós vamos tentar inferir os parâmetros da população. Então vamos considerar um teorema. Seja x uma variável aleatória com esperança μ e variância sigma ao quadrado. Seja x barra a média amostral de tamanho n, então, o que está falando aqui? Ó? A esperança de x barra é igual a μ e a variância de x barra é sigma ao quadrado sobre n. Vamos então provar esse teorema. Então vamos lá, temos que a esperança de x barra nada mais é que o quê? Que a esperança de um somatório de igual a 1 até n de xi sobre n, que é a definição da média amostral. A esperança é uma função linear, ou seja, a esperança da soma é a soma das esperanças. E além do que, o fator multiplicativo ele sai para fora. Então a gente viu nas aulas anteriores que a esperança de ax mais b era simplesmente a esperança de x mais b, ou seja, a esperança de uma constante é a própria constante. Então quanto é que seria isso daqui? Então isso aqui é simplesmente um somatório de igual a 1 até n da esperança de xi sobre n. Mas notem o seguinte, quem que é a esperança de xi? Esse xi é a minha amostra. Então a minha amostra, a gente viu que ela tem que ter a mesma distribuição de x. Então, por exemplo, se a minha população tem distribuição normal, a minha amostra tem que ter distribuição normal. Então quanto é que é a esperança de x? Vai ser o próprio μ. Então vai ser simplesmente somatória de igual a 1 até n de μ sobre n. Mas vejam, eu estou somando n vezes uma constante, então isso aqui é simplesmente n vezes μ sobre n, corto esse n com esse n, então é simplesmente μ. O que isso aqui está dizendo? Está dizendo o seguinte, se eu pegar uma amostra, na verdade se eu pegar várias amostras e for aumentando o tamanho dessa amostra, eu espero que a minha média amostral seja igual à média populacional. Então é isso que está dizendo. Então, na verdade, a gente pode ver que esse x barra ele é um estimador, e ele é um estimador que a gente fala que ele é não viesado, ou não viciado. Por que ele é não viciado? Porque a esperança de θ é igual ao próprio θ, ok? De θ chapéu, na verdade. Então a esperança de θ chapéu, onde eu calculo nas amostras, é igual ao próprio valor de θ na população. Então é um estimador não viciado. Bom, e a variância de x barra, quanto que seria? Então vamos aplicar. Então a variância de quanto? Do somatório de igual a 1 até n, xi sobre n. E agora o que tem de interessante na variância? Na variância a gente aprendeu o seguinte, a variância de ax mais y mais b, ele é quanto? A variância da soma, ela é soma das variâncias apenas se x e y são independentes. Então, se x e y forem independentes, x independente de y, então eu vou ter o quê? A constante ela sai para fora com o quadrado, então seria a ao quadrado, variância de x, mais essa constante externa aqui, b, ela não afeta a variância. Por quê? Porque essa constante aqui, ela vai me dizer o quanto que a minha distribuição se move no eixo x. Ou seja, se eu movo uma normal de uma posição para outra, eu não mudo a abertura dela. Então essa constante aqui, ela não tem influência. Então é simplesmente mais variância de y se x e y são independentes. No nosso caso, o que a gente viu? A gente viu que esses valores de xi, ou seja, x1, x2, por exemplo, eles têm a mesma distribuição de x e, além disso, eles são independentes. Então a gente viu que as amostras são removidas de forma independente. E a constante n aqui, que está embaixo, ela vai sair com
1 sobre n ao quadrado. Então, nesse caso, a variância da soma vira a soma das variâncias. Quem que seria, então, a soma das variâncias? Então, seria simplesmente 1 sobre n ao quadrado, mas notem que xi tem a mesma distribuição de x, então isso aqui é simplesmente um somatório de igual a 1 até n de sigma ao quadrado. Se eu fizer a soma de n termos, n sigma ao quadrado sobre n ao quadrado, corta esse n com n ao quadrado, então isso aqui é simplesmente sigma ao quadrado sobre n. Então, essa é a variância da nossa média amostral, ou seja, quanto mais eu aumentar o tamanho da amostra, essa variância vai para zero, ou seja, a variância dos valores que eu estou amostrando vai para zero. Então, por exemplo, se eu tenho uma amostra, duas amostras, se eu aumento muito o tamanho dessas amostras, eu espero que essas amostras, que a variância das amostras vai para zero. Então vamos ver esse exemplo na prática. O que a gente vai fazer aqui? Então eu tenho aqui uma distribuição normal, que é a minha população, ou seja, eu vou gerar amostras da distribuição normal. Essa distribuição normal tem média μ igual a zero e variância igual a 1. E aí eu vou gerar as amostras de tamanho 1 até 10.000 em passos de 10 e 10. Ou seja, a primeira amostra tem tamanho 1, a próxima tem tamanho 11, a próxima 21, e assim sucessivamente. E para cada amostra que eu estou gerando, eu estou calculando aqui a minha média amostral e guardando nesse vetor. Nessa lista, na verdade. E aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente plotar, e quando eu executo então esse código aqui, o que a gente nota? A gente nota que tem uma variância muito grande da média amostral no começo, e essa variação vai diminuindo quando a gente aumenta o tamanho da amostra. E notem que está convergindo para o valor da esperança, que seria μ igual a zero. E é interessante vocês observarem que se eu trocar agora para uma distribuição exponencial, vamos colocar média igual a 2, e nós simularmos de novo, ocorre o mesmo efeito. Então vejam que, independentemente da distribuição, nós temos que para amostras de tamanho pequeno há uma grande variação. Quando aumentamos a amostra, essa variação vai diminuindo e ela converge para a esperança de x, ou seja, nesse caso aqui seria o valor 2. Então nós notamos que a média amostral está convergindo para a esperança, como a gente viu naquele teorema que a gente acabou de demonstrar. E assim como nós notamos também que não só a média está convergindo, como o desvio padrão também está diminuindo, porque a gente viu que o desvio padrão ele cai com n, ou seja, ele é sigma sobre n. Então, na medida que eu aumento o número de elementos na minha amostra, essa variação aqui, que vai ser relacionada com o desvio padrão, ela vai diminuindo. Então, a gente pode ver que o teorema é válido se nós realizarmos essa simulação, então a gente pode verificar isso na prática. Esse código eu vou disponibilizar para vocês, então tentem simular, e aí vocês podem testar outras distribuições. Então testem aqui outras distribuições, não só normal exponencial, mas testem a uniforme ou mesmo Poisson, e vocês vão verificar que esse resultado também é válido independentemente da distribuição. Fazendo agora um exemplo, então a distribuição de probabilidade conjunta das possíveis amostras de tamanho 2, que podem ser selecionadas com reposição. Por que com reposição? Porque as amostras têm que ser independentes. Então aqui está a distribuição de probabilidade conjunta de x1 e x2, onde x1, primeira retirada, x2, segunda retirada. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Então, qual é a chance de eu tirar o valor 1? A chance de eu tirar o valor 1, ou seja, P de x1 é igual a 1, é simplesmente 1/5. E como é com reposição, então eu vou ter que P de x1 ser igual a x1, vírgula, x2 ser igual a um certo outro valor, vou colocar xi e xj. x2 é igual a xj é simplesmente o produto P de xi vezes P de xj. Então notem que a minha distribuição de probabilidade conjunta é simplesmente o produto das marginais. Então é simplesmente fazer o seguinte, então eu vou calcular a chance de sair o valor 1 é 1/5, a chance de sair o valor 3 é 1/5 também, então a multiplicação dos dois vai ser 1 sobre 25. O valor 5 não, é 2. Então, para o valor 5, então, a probabilidade de x1 ser igual a 1, x2 é igual a 5, vai ser quanto? A chance de eu tirar o valor 1 é 1/5. A chance de eu tirar o valor 5, eu tenho duas possibilidades, então é 2/5. Então, resolvendo, vai ser 2 sobre 25, que é esse valor aqui. Então, fazendo para todos eles, e aqui nós temos as marginais, então, se eu somar aqui em relação a x2, eu vou ter simplesmente a marginal de x1
Se eu somar aqui em relação a x1, eu vou ter a marginal de x2, que é esses valores aqui e esses valores aqui. E além disso, agora a gente pode calcular a distribuição de probabilidade de x barra. Quanto que ela vai ser? O valor mínimo é 1, por quê? Seria quanto? Seria x1 igual a 1, x2 igual a 1. Seria quanto? 1 mais 1, 2, dividido por 2 vai dar 1. Qual a chance de ocorrer? 1 sobre 25, porque só tem uma possibilidade. Para o caso de 1 e 3, eu tenho também duas possibilidades, porque pode ser 1 e 3 e 3 e 1. Então, posso tirar 1 na primeira, 3 na segunda, ou 3 na primeira e 1 na segunda. Então, está aqui o valor 2. Então, eu tenho duas possibilidades, então eu tenho que somar. Então, fazendo isso para todos eles, a gente tem essa distribuição de probabilidade. E agora a gente pode verificar como que isso aqui se comporta simulando. Mas notem que esse valor aqui que eu calculei é exato. Por que é exato? Porque eu estou considerando todas as possibilidades. Então, eu vou verificando aqui, ó, todas as possibilidades para x2, todas as possibilidades para x1, e aí eu estou combinando todos os valores possíveis para calcular x barra e para calcular s ao quadrado. Então, essa aqui seria o valor exato de x barra e s ao quadrado. Então, vamos então simular esse exemplo. Então, aqui está o nosso vetor. Então, estão os valores 1, 3, 5, 5 e 7. Vou gerar uma amostra até tamanho 10.000, ou seja, eu vou gerar 10.000 observações. E aí, o que eu vou fazer? Então, o x1, eu sorteio um elemento aleatório de U. x2, sorteio um elemento aleatoriamente, independentemente de x1, ou seja, x1 e x2 são independentes. Guardo o valor x1 mais x2 sobre 2. E aí, depois eu simplesmente faço um histograma. Então, aqui eu simplesmente mostro o histograma. E o que a gente tem aqui? Ó? Então, vejam, o valor 1, a chance era 1 sobre 25, faz todo sentido. O valor 2 era 2 sobre 25, então ele é o dobro desse primeiro. E notem que o valor 4 não tinha nenhuma opção, então a gente pode ver que não apareceu nenhum elemento. E o valor que mais aparecia era o valor 5, então seria 1, 2, 3, aqui seria o 4, então o 5 é o que tinha maior probabilidade, porque é o valor que aparece duas vezes na nossa sequência. Então a gente pode ver que, simulando, a gente chega bastante próximo daquela distribuição que é a distribuição exata que a gente acabou de calcular. Então agora podemos enunciar o teorema central do limite, também chamado de teorema do limite central, mas a tradução mais correta é teorema central do limite. Então, seja uma variável aleatória, seja uma amostra aleatória, então x1 até xn, retirada de uma população com média μ e variância sigma ao quadrado. Então notem que eu não falei qual é o formato da minha população, se é normal, se é exponencial, se é Poisson. A distribuição amostral de x aproxima-se para n grande de uma distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado sobre n. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, quanto mais eu aumento o tamanho da amostra, mais a minha distribuição se aproxima de uma distribuição normal, quer dizer, a distribuição de x barra se aproxima da distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado sobre n. Então, vamos fazer aqui uma simulação e depois a gente vai deduzir esse teorema aqui. Para deduzir não é trivial, porque a gente vai precisar de uns conceitos de estatística um pouco mais avançada, mas o principal aqui é a gente entender como que funciona isso simulando. Então vamos fazer uma simulação. Então vamos simular aqui o teorema central do limite. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou primeiro definir o tamanho das amostras. Então as amostras têm tamanho 5, 10, 50, 100, 1000 e 10.000. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer o número de simulações, ou seja, eu vou definir aqui o número de simulações, vamos definir ns igual a 10, por exemplo, ou 100 na verdade. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, então a gente vai gerar 100 amostras de cada vez, onde cada amostra tem tamanho ns. Então eu vou gerar aqui de acordo com uma distribuição uniforme, e aí fazendo isso eu vou guardar a média, então eu vou gerar um vetor, uma lista na verdade de tamanho ns, então seria 5. Vou guardar esse valor da média dessa amostra de tamanho 5. Vou fazer isso 100 vezes. Então, eu vou fazer isso 100 vezes e vou calcular o histograma. Próximo passo, gero a amostra de tamanho 10. Faço isso 100 vezes e guardo todos os valores para cada uma dessas amostras que eu gerei. Então, fazendo isso, então vamos simular aqui. Fazendo isso, o que a gente nota? A gente nota que
Quando eu vou aumentando o n, então seria tamanho 5, tamanho 10, tamanho 50, eu estou aumentando o tamanho da amostra. À medida que eu aumento o tamanho da amostra, nós notamos que ela converge para uma distribuição normal, ou seja, a distribuição da média amostral, ela converge para uma distribuição normal, onde a média dessa distribuição ela é igual à média da minha população, ou seja, do modelo que eu usei para gerar os dados. Como eu gerei uma distribuição uniforme em 0 e 1, a média é meio. Se eu quiser agora gerar uma distribuição exponencial com média 2, então fazendo isso novamente, nós notamos que ela vai convergindo por uma distribuição normal. O que acontece é o seguinte, qual é a diferença? O que acontece é que quanto mais assimétrica for a minha distribuição, mais amostras eu preciso para essa convergência. Então a gente nota que, à medida que nós aumentamos o tamanho da amostra, nós obtemos que a distribuição da média amostral se aproxima de uma distribuição normal, como a gente acabou de ver nesse teorema. Então, como corolário, a gente tem que seja x1, xn uma amostra da população. Então, o que esse corolário quer dizer? Quer dizer o seguinte, quer dizer que se eu considerar essa variável aleatória z, que é simplesmente x barra menos mi dividido por sigma sobre raiz de n, essa variável z segue uma normal com média 0 e variância 1. O que isso daqui quer dizer? Isso aqui quer dizer o seguinte, se eu faço essa transformação de x barra para z, então agora eu posso usar a minha tabela normal, que nem a gente usou anteriormente quando a gente viu os modelos contínuos. Então quando a gente fez, naquela aula que a gente viu sobre distribuição normal, para que a gente considerava? Então a gente fazia assim, né? Por causa da distribuição normal, então se x tiver uma distribuição normal com média mi e variância sigma ao quadrado, então a gente viu que z, que era simplesmente x menos mi sobre sigma, ela tinha uma distribuição normal com média 0 e variância 1, e aqui eu podia usar a minha tabela, porque essa tabela ela representa os valores para uma distribuição normal padronizada. Na verdade, ela representa a distribuição acumulada de uma distribuição normal padronizada. Então, de novo, aqui a gente vai fazer essa transformação, e aí a gente pode usar a tabela novamente. E aqui está os casos, só para a gente reforçar. Então, aqui está a amostra tamanho 5, tamanho 50, 1000, 10.000, e quanto mais a gente aumenta, mais ela se aproxima de uma normal. Então, vamos fazer um exemplo para podermos fixar melhor esse conceito e ver como é que a gente usa esse teorema central do limite. Então, vamos lá, seja a variável aleatória com distribuição de probabilidade abaixo. Então, essa aqui é a minha distribuição de probabilidade. Uma amostra de 40 observações, então n igual a 40, então vamos anotar aqui, né? Esse aqui é o nosso n igual a 40, é sorteada. Qual é a probabilidade de que a média amostral ser maior do que 5? Então, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a probabilidade da minha média amostral, que é tamanho 40, ser maior que 5. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou ter que usar a minha tabela normal. Para isso eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que calcular o nosso z. Então eu vou transformar x para z de forma que eu possa usar a distribuição normal padronizada. Então isso aqui é simplesmente a probabilidade de x barra menos mi dividido por sigma sobre raiz de n ser maior que quanto? 5 menos mi dividido por sigma sobre raiz de n. Então o que eu fiz? Eu tirei mi de ambos os lados e dividi ambos os lados por sigma sobre raiz de n. Então agora resolvendo, a gente vai ser simplesmente a probabilidade. Bom, a gente fez aqui a transformação, então esse aqui vai ser o nosso z ser maior que quanto? 5 menos a média. Quanto que é a média? A média é 5,4. 5,4 dividido pelo desvio padrão, que é a raiz de 4,44. Então vai ser raiz de 4,44 dividido por raiz de n, que é 40, dividido por raiz de 40. Então, fazendo essa conta aqui, é simplesmente a probabilidade de z ser maior que menos 1,20, e isso aqui é simplesmente 1 menos a probabilidade de z ser menor ou igual que menos 1,20, e esse valor aqui agora a gente tem que olhar na tabela. Então procuramos aqui o menos 1,2, menos 1,2 está aqui, então é 0,1151. Então isso aqui é simplesmente 1 menos 0,1151. Isso aqui é aproximadamente 0,8
88. Ou seja, há 88% de chance de que, se eu pegar uma amostra aleatória de tamanho 40, essa amostra aleatória, a média dessa amostra, será maior do que 5. Então, se a gente resolver agora esse exemplo no computador, então está aqui os valores, 3, 6 e 8, 0.4, 0.3, 0.3, que nem está aqui no nosso exemplo. E aí, o que eu vou calcular? Vou calcular primeiro a esperança e a variância. Então, está aqui a esperança 5.4, variância 4.43, que é o que a gente tem aqui, né? 5.4, 4.44. Então, vamos sortear uma amostra de tamanho 40 e verificar qual a probabilidade dessa amostra ser maior que 5. Então, vejam, se eu fixar em 40 o tamanho da amostra, eu simplesmente faço o quê? Eu faço random.choice. O que esse comando vai fazer, essa função do NumPy? Ela vai pegar o meu valor de x, vai selecionar 40 elementos com essa nossa distribuição de probabilidade P, que está usando aqui. Feito isso, eu calculo a média, guardo a média, e aqui está a distribuição da média. Então, a gente verifica que ela segue praticamente uma distribuição normal. E agora a gente faz o quê? Agora a gente vai calcular a média dessa amostra de tamanho 40. Então, fazendo isso, a gente vai ter que, no nosso problema, a gente quer saber a chance dessa média ser maior do que 5. Então, o que eu vou fazer? Vou simplesmente, esse Vx aqui, ele é simplesmente um valor que eu vou guardar, então eu vou ter 1000 valores. Aí eu vou fazer o quê? Dentre esses 1000 valores, eu vou verificar quantos são maiores do que 5. E aí, simulando, a gente vai chegar aqui 0.882 e o valor teórico a gente viu que dá 0.88. Então a gente nota que realmente funciona. Então é interessante que esse teorema, embora ele seja demonstrado matematicamente, quando a gente simula, a gente pode ver que ele é bastante válido. Então a gente obtém os resultados de acordo com o esperado. Vamos fazer mais um exemplo. Então, uma certa cidade, a duração de conversas telefônicas em minutos segue o modelo exponencial com parâmetro lambda igual a 1/3. Considerando-se uma amostra de tamanho 50, qual será a probabilidade de que elas não ultrapassem 4 minutos? Então vamos lá. Então o que a gente quer calcular? A gente quer calcular simplesmente a probabilidade de que x barra ser menor do que 4. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai ter que fazer a transformação. Então, de novo, é a probabilidade x barra menos μ dividido por sigma sobre raiz de n, que é o nosso teorema do limite central, ele é menor que 4 menos μ dividido por sigma sobre raiz de n. Então, notem, lembre-se, por que eu estou fazendo isso? Porque o nosso x barra segue uma distribuição normal. Então, o que eu faço? Eu transformo o x barra em z. Então vai ser quanto? Vai ser a probabilidade de z ser menor que 4. Bom, quantos que seriam μ? Lembre-se, se x tem distribuição exponencial com parâmetro lambda, então a gente viu que a esperança de x é simplesmente 1 sobre lambda. Então notem que a gente calculou isso naquela aula sobre distribuição exponencial. Então, quem tiver dúvida, vai na aula sobre o modelo exponencial e verifica como é que a gente calcula 1 sobre lambda. Então, no nosso caso aqui, a gente tem que μ é a esperança de x, então é quanto? 1 dividido por 1/3, então isso aqui é igual a 3. Então vai ser z menor que quanto? 4 menos 3 dividido por sigma. Quem que é sigma? Por causa da distribuição exponencial, a gente viu que a variância de x é 1 sobre lambda ao quadrado. Então, quanto é que vai ser o sigma? O sigma vai ser simplesmente, no nosso caso aqui, isso aqui vai ser simplesmente 1 sobre 9, então vai dar 9. Então, sigma vai ser raiz de 9 dividido por raiz de 50, que é o tamanho da minha amostra. Então, isso aqui é a probabilidade de z ser menor do que quanto? Fazendo essa conta aqui, vai ser simplesmente 1 dividido por 3 sobre raiz de 50. Então, isso aqui é a probabilidade de z ser menor que 2,36. Então, agora a gente vai de novo na nossa tabela normal. 2,3 está aqui. E aí, 36. Então, 36 começa com 0, né? 2,36 é esse valor aqui. Ou seja, a chance de z ser menor que 2,36 é 0,99. Então, há uma chance, há 99% de chance de que essa média amostral seja menor do que 4 minutos. Vamos considerar então um último exemplo.
Então, quando um lote de um certo produto químico é preparado, a quantidade de impureza no lote é uma variável aleatória com valor médio igual a 4 gramas e desvio padrão igual a 1,5 gramas. Se 50 lotes forem preparados independentemente, qual é a probabilidade de que a quantidade média de impureza na amostra esteja entre 3,5 e 3,8 gramas? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber a probabilidade de 3,5 ser menor ou igual que x barra, que é menor ou igual que 3,8. Só um detalhe aqui que eu não comentei, mas é importante comentar. Notem que eu uso menor ou menor ou igual, mas no fundo, como x barra tem distribuição normal é uma distribuição contínua. Então, se eu uso menor ou menor ou igual, não faz diferença. Por quê? Porque a gente viu que no caso de uma distribuição contínua, a chance de ser um certo valor fixo é zero. Então, por isso que a gente não se importa muito com usar menor ou menor ou igual. Então, não se preocupem com esse fato. Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai de novo transformar o x barra em z. Então, é simplesmente 3,5 menos a média, dividido por sigma sobre raiz de n, é menor ou igual que x barra menos a média, dividido por sigma sobre raiz de n, que é menor ou igual que quanto? 3,8 menos a média, dividido por sigma sobre raiz de n. Então, isso aqui vai ser quanto? Vai ser a probabilidade de 3,5, quanto que é a média? A média é 4. Menos 4, dividido por sigma, que é 1,5, que é o desvio padrão, dividido por raiz de 50. É menor que quanto? Esse termo do meio é o z, que é menor ou igual, que 3,8 menos 4 dividido por 1,5 dividido por raiz de 50. Então, fazendo essa conta aqui usando a calculadora, a gente vai ter que isso aqui vai ser simplesmente a probabilidade de menos 2,36 ser menor que z, que é menor que menos 0,94. Ou seja, é a probabilidade de z ser menor ou igual que menos 0,94 menos a probabilidade de z ser menor ou igual que menos 2,36. Por que eu usei isso? Porque a gente viu lá na aula sobre a distribuição normal que P de A menor que Z, que é menor que B, a gente viu que ele era simplesmente a probabilidade de Z ser menor ou igual que B menos a probabilidade de Z ser menor ou igual que A. E esse aqui quem que é? É a nossa distribuição acumulada de B menos a distribuição acumulada de A. Então, quem ficou na dúvida, deem uma olhada no vídeo sobre distribuição normal. Então, olhando aqui na nossa tabela, menos 0,9 está aqui. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o 0,94. Então, é 0,17. Então, isso aqui é simplesmente 0,17 menos 2,36. A gente vem aqui na tabela, 2,3. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 0,009. 0,009. Isso daqui é aproximadamente 0,16. Então, tem 16% de chance de que a quantidade média, ou seja, a média amostral, esteja entre 3,5 e 3,8. Podemos definir ainda o teorema central do limite para o caso de proporções. Então, seja x igual a 1, uma variável aleatória, ela vai ser um sucesso se o indivíduo possui uma certa característica, o indivíduo I, e ela é zero caso contrário. Então, a gente pode escrever o nosso xi da seguinte forma. Então, essa aqui seria a probabilidade, x igual a x, pode ser zero, com chance 1 menos p, pode ser 1 com chance p, então eu tenho que a esperança de xi, quem que ele vai ser? 0 vezes 1 menos p vai dar 0, 1 vezes p dá p. E a variância é quanto que é? A variância de xi, lembre-se, ela é a esperança de x ao quadrado. Quanto que é a esperança de x ao quadrado? 0 ao quadrado vezes 1 menos p vai dar 0, 1 ao quadrado vezes p vai dar p, menos o quadrado da esperança, que é p ao quadrado. Então isso aqui é simplesmente p vezes 1 menos p. Que distribuição que é essa? É a nossa distribuição de Bernoulli. Então, a distribuição de Bernoulli é como se fosse o lançamento de uma moeda. Vamos definir yn
como sendo simplesmente o número de sucessos, então se eu somar x1, x2 até xn, quando for 0, não contribui para a soma. Quando for 1, contribui e eu estou somando simplesmente o sucesso. Então isso aqui é o nosso yn, e a gente viu que yn é uma soma de distribuições de Bernoulli, ou seja, yn tem distribuição binomial. Então, quem tiver dúvida, veja lá a aula sobre distribuição binomial para saber todas as propriedades dessa distribuição. Então, o que é o nosso P? O P é simplesmente um somatório de igual a 1 até n de xi sobre n, porque o meu yn simplesmente é o somatório de xi. E quem que é esse termo aqui? É o nosso x barra. Então, o que eu tenho? Então, eu posso usar o nosso teorema central do limite, porque vejam, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que z eu podia escrever ele como sendo x barra menos mi dividido por sigma sobre raiz de n. Quem que é o x barra? A gente viu que o x barra é o p chapéu, ou seja, ele é o estimador da proporção. Então, p chapéu menos p, porque p, esperança de xi é p, que é para mim a população. Então, dividido por quem? Dividido pelo raiz quadrada de p vezes 1 menos p sobre raiz de n. Então, esse termo tudo aqui elevado a meio. Então, o que acontece? Se eu usar essa transformação aqui, o meu z segue uma distribuição normal com média 0 e variância 1. Então, de novo, eu posso usar a minha tabela padronizada da distribuição normal. Então, agora vamos fazer um exemplo para verificar como que a gente usa esse teorema central do limite para o caso de proporções. Vamos fazer um exemplo. Então, a proporção de eleitores de um certo candidato A numa região é igual a 20%. Então, a gente tem que o nosso Pzinho é a chance de alguém votar nesse candidato, ou seja, é um sucesso. Isso aqui é igual a 0,2. Extraído uma amostra de 100 eleitores, qual é a probabilidade de que essa amostra apresente 15% ou mais eleitores de A? Então, a gente quer calcular, no fundo, a probabilidade da nossa proporção ser maior que 0,15. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Essa proporção P chapéu, a gente viu que ela é equivalente ao x barra. O x barra segue uma distribuição normal para n grande, a gente viu pelo teorema central do limite. Então, no fundo, o que eu tenho que fazer? Se esse P chapéu segue uma normal para n grande, então eu vou simplesmente transformar esse P chapéu em z para eu poder usar a nossa tabela da distribuição normal. Então, isso aqui é simplesmente P chapéu menos P dividido pela raiz quadrada de P vezes 1 menos P dividido por N. Isso aqui é maior que quanto? 0,15 menos P dividido por raiz quadrada de P vezes 1 menos P sobre N. Então, isso aqui vai ser quanto? Vai ser a probabilidade de Z ser maior que 0,15 menos 0,2 dividido por 0,15 vezes 1 menos 0,15 dá 0,85. Tudo isso dividido por 100, e aí a gente tira a raiz quadrada. Então, tudo isso aqui elevado a meio. Fazendo essa conta aqui, vai ser simplesmente a probabilidade de Z ser maior que menos 1,25. Ou seja, é 1 menos a probabilidade de Z ser menor do que menos 1,25. E agora nós precisamos olhar a tabela. Então, olhando aqui pela tabela, menos 1,25 está aqui, então dá 0,10 aproximadamente. Então, vai ser 1 menos 0,105. Então, fazendo essa conta, isso aqui é aproximadamente 0,9. Então, se eu pegar uma amostra de tamanho 100, eu espero, com 90% de chance, que 15% ou mais eleitores nessa amostra de tamanho 100 votem em A. Podemos ainda usar o teorema central do limite para calcular o tamanho n de uma dada amostra. Para isso, nós vamos usar essa definição aqui de probabilidade, ou seja, essa é a probabilidade de que a diferença entre a média amostral e a minha média populacional, se menor ou igual que epsilon, é maior ou igual a 1 menos alfa. E esse 1 menos alfa vezes 100% é chamado de nível de confiança. Ou seja, eu quero ficar, por exemplo, 50% confiante de que
aquela amostra que eu extraí, a diferença entre a média amostral daquela amostra e a média real é menor ou igual que epsilon, ou seja, é no máximo igual a epsilon. Então, seguindo essa ideia, vamos então calcular qual seria o tamanho da amostra para que eu possa ter uma confiança de que a diferença entre a média amostral e a média populacional é menor ou igual que um certo epsilon. Então, para isso, vamos escrever novamente aqui. Então, vai ser a probabilidade de x barra menos μ, o módulo, ser menor ou igual que epsilon. A gente pode escrever da seguinte forma, porque na verdade é um módulo, então seria menos epsilon é menor ou igual que x barra menos μ, que é menor ou igual que epsilon. Notem, x barra, nós vimos que segue uma distribuição normal quando n é grande. Ou seja, se nós usarmos o teorema central do limite, nós podemos escrever aqui o nosso termo z, então seria a probabilidade de menos epsilon ser menor ou igual x barra menos μ menor ou igual que epsilon. Para transformar esse termo em z, falta dividir por sigma sobre raiz de n. Então, divido todos os termos por sigma sobre raiz de n. E daqui eu vou chegar aqui a probabilidade de menos epsilon dividido por sigma sobre raiz de n ser menor ou igual que z, que é menor ou igual que epsilon sobre sigma sobre raiz de n. Isso daqui é maior ou igual que 1 menos alfa, que é a minha confiança. Então, se nós desenharmos aqui, então temos a nossa distribuição normal, ela tem média 0 e variância 1, porque é a nossa distribuição z. E aí eu tenho aqui, então, o nosso limite inferior, que é menos epsilon dividido por sigma sobre raiz de n. Aqui seria o outro limite aqui da nossa probabilidade, epsilon dividido por sigma sobre raiz de n. E essa relação está dizendo o quê? Está dizendo o seguinte, está dizendo que essa área aqui, ou seja, a probabilidade de z estar entre menos epsilon sobre sigma sobre raiz de n e epsilon sobre sigma sobre raiz de n, essa área ela tem que ser maior ou igual que 1 menos alfa. Então, quer dizer, o que sobra aqui nos dois extremos? Sobra essa área, ela é igual a alfa sobre 2, e essa área é igual a alfa sobre 2. Por quê? Se nós somarmos 1 menos alfa mais alfa sobre 2 mais alfa sobre 2, então 1 menos alfa mais alfa sobre 2 mais alfa sobre 2, então esses dois termos vai dar alfa, então a gente corta esses termos aqui, isso aqui vai dar 1, ou seja, a área total embaixo dessa curva tem que ser 1, porque nós temos aqui a distribuição normal, e a distribuição normal é uma função densidade de probabilidade. Então, no fundo, essa relação aqui, eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso falar que z é menor ou igual que quanto? Vamos pegar esse pedaço aqui. Então, essa região aqui é simplesmente menor que menos epsilon sobre sigma sobre raiz de n. E se essa região aqui é maior ou igual que 1 menos alfa, então essa região tem que ser menor ou igual que alfa sobre 2. Então isso aqui é menor ou igual que alfa sobre 2. Mas lembre-se, na tabela, a gente calcula o quê? A gente calcula P de z menor ou igual que um certo valor de z que a gente quer observar. Então, no fundo, eu posso observar essa tabela. Então, se eu chamar esse termo aqui de z alfa sobre 2, por quê? Porque na tabela eu vou olhar o valor alfa sobre 2 e vou achar quem é z. Então, eu posso escrever que z alfa sobre 2 nada mais é que epsilon dividido por sigma sobre raiz de n. Então, se eu isolar o n, eu vou ter que z alfa sobre 2 é igual a epsilon raiz de n sobre sigma, ou seja, eu vou ter que n vai ser quanto? Eu passo o sigma multiplicando, então vai ser sigma z alfa sobre 2, onde eu pego esse valor na tabela, dividido por epsilon, tudo isso aqui ao quadrado, porque ele tem uma raiz. Então, essa aqui é a equação que eu vou usar para calcular o tamanho da amostra para que o meu nível de confiança seja 1 menos alfa vezes 100% e meu erro, a diferença entre a média amostral e a média populacional, seja no máximo epsilon, ou seja, esse seja o máximo erro permitido. Então agora vamos fazer um exemplo para verificar como que nós usamos essa relação, ou seja, esse resultado. Então, nesse exemplo, a concentração média de zinco em uma amostra de uma substância é igual a 2,6 gramas por mililitro. Se o desvio padrão conhecido é igual a 0,3, qual deve ser o tamanho da amostra
se quisermos estar 95% confiantes de que a média amostral difere de μ, que é a média populacional, por no máximo 0,05 gramas por ml. Então, no fundo, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular que a probabilidade de que a média amostral difira da média populacional por, no máximo, um certo epsilon, e isso aqui vai ser maior ou igual a 1 menos alfa, que é a nossa confiança. Então, usando a ideia que a gente viu, então o que eu vou calcular? Eu vou calcular a probabilidade de menos epsilon ser menor ou igual que x barra menos μ, ser menor ou igual que epsilon, isso aqui é maior ou igual a 1 menos alfa, ou seja, se eu transformar isso aqui para z, então vai ser menos epsilon sobre sigma sobre raiz de n, ser menor ou igual, se eu dividir por sigma sobre raiz de n, vai aparecer aqui o z, é menor ou igual que epsilon dividido por sigma sobre raiz de n, isso aqui é maior ou igual que 1 menos alfa. Nós vimos que nós podemos escrever de outra forma, então aqui estaria essa área que seria simplesmente 1 menos alfa, essa área aqui seria alfa sobre 2, e aqui estaria o nosso valor menos epsilon dividido por sigma sobre raiz de n. Então a gente viu que z alfa sobre 2 é simplesmente igual a menos epsilon sobre sigma vezes raiz de n. Ou seja, a gente tirou que o n era quanto? Era sigma z alfa sobre 2 dividido por epsilon, tudo isso aqui ao quadrado. Então, quanto que é o alfa? Bom, 1 menos alfa é igual a 0,95. Então, eu vou ter quanto? Então, eu vou ter que o alfa é simplesmente 0,05. Então, o alfa sobre 2 é 0,025. E aí, se eu olhar na tabela, então quem que vai ser o z alfa sobre 2? Então, vamos na tabela. Então, eu tenho que procurar onde está 0,025. Se nós olharmos aqui, esse valor está exatamente aqui. Então, ele é simplesmente menos 1,9, e se nós subirmos, está o 6. Então, isso aqui é igual a menos 1,96. Então, eu vou ter que meu n vai ser quanto? Então, ele vai ser sigma, que é igual a 0,3, vezes menos 1,96, dividido por epsilon. E quanto é o epsilon? 0,05. Tudo isso daqui ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui, nós vamos chegar que isso vai dar 138,3. Então, portanto, o tamanho mínimo da amostra é de 139 elementos. Então, esse é o número de elementos que eu tenho que selecionar, ou seja, é o tamanho da amostra dessa substância, tal que eu possa ficar 95% confiante de que a diferença entre a média amostral, que eu vou calcular para essa amostra de tamanho 139, e a média populacional, essa diferença ele é menor ou igual que 0,05. Então, com isso, nós vemos que nós podemos calcular qual é o tamanho que eu preciso, quantos elementos mínimos eu preciso para que essa diferença seja observada. Então, sumarizando o que a gente viu nessa aula, a gente viu conceitos básicos de inferência estatística, a gente viu o que é uma distribuição amostral, a gente viu a distribuição amostral da média, por exemplo, da média amostral, definimos o que é uma estatística, que nada mais é uma função da amostra, ou seja, das variáveis aleatórias que representam a amostra, o que são os estimadores, então a gente viu o que é um estimador para média, um estimador para o desvio padrão. Vimos o teorema central do limite, o que ele fala? Ele fala que a distribuição da média amostral, quando o tamanho da amostra é grande, tende a uma distribuição normal. E a gente viu o caso de proporções e como determinar o tamanho da amostra a partir do teorema central do limite. Então, quem tiver interesse agora pode dar uma olhada nos livros, há vários livros sobre esse assunto. Eu recomendo o livro do Bussab e do Moretin. Esse é um bom livro que vai falar sobre esse assunto, vai ter um capítulo, é a parte 2 no livro, na verdade, onde começa a parte 2, vai falar sobre inferência estatística. Quem quiser um pouco mais de probabilidade, vai ter o livro do Mayer. Esse livro é um excelente livro, que é bastante teórico. E também tem esse livro aqui que está disponível na web. Então basta que vocês digitem esse nome aqui na web, vocês vão achar o livro online. E nesse livro também tem um capítulo que cobre essa parte de inferência estatística. Então essa aqui é apenas a primeira aula. E nas próximas aulas nós vamos aprofundar esses conceitos, calculando, por exemplo, o intervalo de confiança
e realizando os testes de hipótese.